Ô, deputado, eu vejo o seguinte, o crime organizado avançando, tá? Aqui no Rio de Janeiro, as barricadas, ele está cada vez mais próximo da gente, coisas terríveis acontecendo. Eu penso que o governador está fechando os olhos para isso, o prefeito é o poder estadual, é o municipal, o federal a gente já sabe que está esta bagunça mesmo, e isso é em âmbito nacional, porque eu tenho um irmão no Piauí, e ele falou, olha, coisa aqui no Piauí está terrível. Então, assim, tá grave, tá grave. Você acha que existe a possibilidade, se continuarem agindo assim, fazendo o cego, o surdo e o mudo para um problema tão sério, a tendência isso aqui é virar um caos sem tamanho e as pessoas não terem mais condição de... Quer dizer, as pessoas que estão interessadas, os parlamentares que estão interessados nisso, não ter condição de combater, porque uma vez que o ministro não está combatendo, uma vez que o governo federal não faz intervenções nos momentos que mais que exige, porque não tem, no caso do Rio Grande do Norte, não tem a menor explicação. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, o que a gente viu em São Paulo é um negócio assim, eu não acreditei, eu vi o vídeo várias vezes, é um negócio assustador. Daqui a pouco você pede pro Diego me mostrar, que você vai ficar assustado. Eu acho que daqui a pouco isso aqui vai virar um caos assim, sem precedentes. Sabe que esse cenário, todos nós, lá no ano passado, né, procurávamos esclarecer a sociedade brasileira de que, em voltando o PT, considerando a experiência que nós já tivemos, e que esperávamos nunca mais ter essa experiência de novo, mas falávamos que o Brasil poderia se transformar numa Venezuela, onde não há uma prestação de segurança pública, lá os índices de violência são elevados, né? E falávamos, o Brasil pode se transformar numa Venezuela com reflexos ainda maiores, porque o Brasil é maior, população maior, território maior, e o crime pode se alastrar de forma muito rápida. Muitos achavam que nós estávamos exagerando. Não, estão falando bobagem, estão exagerando, o Brasil nunca vai se transformar numa Venezuela, num caos social. E estamos vendo aí 60, 75 dias de governo se estabelecendo o caos. Os números de homicídios, os homicídios já aumentaram, infelizmente. Nós chegamos a ter, Antônia, 62 mil homicídios nas épocas dos governos do PT, de Lula e Dilma. 60 mil homicídios num ano. Isso aí é uma estatística de guerra. Aí, com a nossa chegada, com a chegada do presidente Bolsonaro, nós conseguimos diminuir drasticamente até 41 mil homicídios por ano, que é muito ainda, mas de 41 mil para 62 é uma diferença muito grande. Com a chegada do governo PT, e o indicativo foi muito claro no segundo turno, quando nós vimos em alguns presídios, e foi filmado e foi divulgado, em alguns presídios, ao final do segundo turno, foguetórios. A massa carcerária comemorando a vitória do Lula. Sim. Então, indicava que realmente aquele diálogo cabuloso voltaria como voltou. E os números estão aí. O que nós estamos assistindo hoje com invasões do MST. Deputado, o senhor foi o primeiro, o senhor foi o primeiro a pedir o impeachment de Lula. Tudo bem, foi um pouquinho mais atrás, estava, digamos, cedo. Dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. Então, 25 de janeiro, você pediu o impeachment do Lula. Não temos ainda o motivo para tanto. Mas, do jeito que a coisa está caminhando a passos largos, daqui a pouco vai ter. Existe essa possibilidade? Falando assim, se coloque de fora, não, eu não estou nem perguntando para o deputado, estou perguntando para o homem que está circulando por aí, que está vendo a possibilidade. Existe essa possibilidade? Com certeza. Existe a possibilidade, né? E o impeachment não pode ser proibitivo. Tanto que tem previsão na Constituição. Fala-se, não pode impeachment. Não, impeachment tem previsão na Constituição, por isso é algo factível, viável em situações que tais. Eu apresentei dia 25 de janeiro um pedido de impeachment dele, em 6 laudas, dando as condições jurídicas para que o presidente da Câmara, utilizando da sua função e do seu cargo de presidente da Câmara, instaurasse um processo de impeachment. Ele não instaura porque não quer. As condições jurídicas estão ali. Claro, ele tem um juízo de deliberação e tem que olhar a questão política e o cenário em volta desse pedido. Agora, as condições jurídicas estão porque Lula, né, nos primeiros dias, foi até a Argentina e lá, em discursos oficiais, representando ele como chefe de Estado, representando a população brasileira, o país Brasil,
falou para autoridades estrangeiras que em 2016 aqui aconteceu um golpe de Estado. Ele repetiu isso várias vezes. Então, se ele diz, falando para autoridades estrangeiras, em discurso oficial, protocolar, formal, de que houve um golpe de Estado aqui em 2016, ele cometeu um crime de responsabilidade. Ele não pode, enquanto chefe de Estado, falar isso. E quando ele fala, e falou, comete um crime de responsabilidade, apresentei os motivos, levei as provas ao presidente da Câmara e está lá parado até hoje, desde o dia 25 de janeiro. Poderia sim já. E aí eu até fui criticado por parte da imprensa e alguns agentes políticos da esquerda. Não, 25 dias é um absurdo, o deputado quer se aparecer, apresentou o pedido de impeachment com 25 dias. Bem, eu usei o exemplo de que numa partida de futebol, se um jogador quebra a perna do seu adversário com 1 minuto de jogo, o juiz vai fazer o quê? Vai expulsar. Ah, mas aí eu só tenho 1 minuto de partida. Não interessa. Se ele deu aso, se ele deu justificativa, no caso do Lula, a abertura do processo de impeachment era um dever do presidente da Câmara. Não fez. Né? Mas o fato é que eu, como deputado federal, fiz análise da situação, vi que havia ali um crime de responsabilidade, que tem previsão numa lei lá de 1950, que diz que o presidente da Câmara, o presidente da República, ministros do STF e o Procurador-Geral da República e o PGR são aqueles que podem cometer crimes de responsabilidade. Um deputado federal, um senador, um agente da imprensa, uma jornalista, né, Antônia Fontenelle, poderia até dizer, eu acho que entendo que foi um golpe de Estado. Não estaria cometendo um crime de responsabilidade, mas o presidente da República, ministros do STF, ministros do Estado, governadores dos estados e o PGR cometem crime de responsabilidade quando praticam atos contrários à democracia brasileira. Presidente, então, ele cometeu um crime, já poderia estar sendo processado por impeachment. O deputado, nós temos um presidente do Senado que ele fala, acabou, não vai ter CPI do dia 8 de janeiro, né? Nós temos deputados que retiram a assinatura por dinheiro, e esses nomes ficam incógnitas, ou seja, quem votou nessas pessoas não sabem que depositaram o voto numa pessoa que retira uma assinatura por dinheiro. Por que o sigilo dessas pessoas que agem desse jeito? Que país é esse? Até onde nós vamos caminhar desse jeito? Ao meu ver, já tem sim, tá? Mais do que motivos para um impeachment. Mas as pessoas estão dando corda e eu quero ver até onde vai. É preciso lembrar que se tiver aqui, já está tendo arrastões, assaltos, violência, morte, a gente precisa colocar nas costas de quem está prevaricando. É o presidente da Câmara? É o presidente do Senado? É o Lula? É o Flávio Dino? Enfim, whatever. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque como está, não pode ficar. Não pode. As pessoas não podem ir para a rua para fazer manifestos porque elas vão ser presas. Enfim, a gente está dependendo de vocês, a gente está dependendo da Câmara, a gente está dependendo de um movimento violento lá dentro também. Entendeu? Chega, a coisa não tem mais para onde ir, a gente já está por aqui, com a corda no pescoço. Aí fica essa guerra esquerda-direita, enxugando gelo, e o povo no meio disso, perecendo na saúde, na educação, na moradia, no saneamento básico, em todos os sentidos. Não dá, esse país já está um caos, ele não vai ficar, ele já está um caos. A gente vai no supermercado popular, o preço é um absurdo, as frutas estão murchas, os legumes estão podres, a gente vai para o mais sofisticado, né, que é da elite, a mesma coisa, os preços mais caros ainda. Enfim, a única coisa que eu não vejo estragada em supermercados é bebida. De resto, a gente está vendo, comprando assim. Outro dia eu trouxe para casa tomates meio murchos, folhas meio tortas, meio com as pontas ruins, caríssimos, sabe? Até quando? O que as pessoas estão esperando? E isso porque eu tenho condição de ficar entrando num e outro. E quem não tem, está morrendo de fome. O PF, o arroz e o feijão, que é uma coisa básica do brasileiro, a batatinha frita e o bife, que as pessoas conseguiam comprar por R$20, não consegue mais, é R$35. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, como é que vai comer um PF na rua? Como é que vai trabalhar se está passando fome?
sabe? Aí toda hora a gente vê histórias de gente que trabalha escravo. Hoje foi uma fábrica de cigarro em Duque de Caxias, com uruguaios, sabe? Isso aqui tá um caos. Eu vou aqui no Hortifruti do meu lado da casa, tá cheio de venezuelano trabalhando. Eu chamei um e eu falei, você está ganhando bem? Você está ganhando bem não, mas o suficiente para sobreviver? Estão te tratando bem? Sim, sim, sim. Falei, ó, qualquer coisa você me fala. Eu dei meu telefone para ele. Você entendeu? Porque também não é justo. Imagina, Antônia, eu também tenho, na medida do possível, entrevistado venezuelanos que estão aqui no Brasil trabalhando, às vezes em condições que não são dignas, e conversando com eles assim, ó, eu fico aqui ganhando até metade do que eu ganho para não voltar para a Venezuela, porque lá sim eu vou morrer de fome, né? E se eu reclamar, eu vou ser preso e jogado numa cadeia incomunicável. E é o regime da Venezuela, o regime que o Lula aplaude e que a esquerda toda faz elogios efusivos. E é um regime parecido com o da Argentina. Eu conversava agora, final de semana, com 2 casais da Argentina que estavam no Brasil, e eles apavorados, né, que a inflação lá ultrapassou 100%. O nosso juro aqui é de 12%, 13% ao ano, né? O juro deles, 78% ao ano, juro. Isso é surreal. Desemprego, e aí esse casal, já são 2 casais de aposentados, e dizendo assim, ó, que 50% da população, isso a mídia deles não mostra, 50% da população da Argentina está abaixo da linha da miséria. E você acha que a mídia daqui mostra os absurdos que estão acontecendo? Também não mostra. Eu não sei em que país essa gente acha que mora, eu não sei em que barco eles acham que estão atravessando o rio. Porque é o mesmo barco que eu, que você e que todos os outros. Se o barco afundar, vai morrer geral. E essas pessoas não estão entendendo. Elas estão achando que elas vão comer a caneta delas, que elas fazem mau uso da caneta delas. Ô deputado, eu não sei se você viu um vídeo do Lula. Eu não sei se ele estava dando entrevista, ele estava com mais 3 pessoas, e aí, num dado momento, ele fala algo como se vingar, quando ele estava preso, todos os agentes que entravam, todos os delegados, todas as pessoas, ele falava que ia se vingar, e que eu entendi, porque ele fala, a gente não entende muito o que está falando, mas eu entendi que ele dizia, me corrija se eu estiver errado, o próprio Lula, se eu estiver cometendo alguma blasfêmia, me perdoe, mas eu entendi ele falando, eu vou foder o Moro, foi isso? Eu vi esse vídeo agora de tarde, me mostraram, algo deplorável, né, de alguém que está ocupando o Palácio do Planalto. Até esses dias estava preso, condenado por corrupção em 2 processos. Né? Aí nós sabemos exatamente o que aconteceu, fizeram uma chicana jurídica, colocaram o sujeito em liberdade e ainda, com audácia, colocaram ele a concorrer. Né? Então, o próprio vice-presidente da República, Alckmin, dias desses aí, alguns anos atrás, disse, não, o Lula quer voltar à cena do crime, voltando ao Palácio do Planalto, e ele conseguiu voltar à cena do crime, está lá no Palácio do Planalto, e com uma sanha vingativa, de revanche, de retaliação. Ora, querer, usando no linguajar chulo, baixo, né, querer penalizar, no caso agora, o senador Moro, mas, que era juiz federal, que estava ali cumprindo com o seu mistério, cumprindo com o seu trabalho. Né? Que culpa tem o juiz federal de receber uma denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público? Ele teve direito à defesa, teve direito à ampla defesa, né? Por prática de corrupção. E agora eles dão, eu vou a palavra que ele usa é vou não, aqui a gente pode falar, assim, tudo bem, se o parlamentar não quer falar, mas eu falo, ele falou, eu vou foder. Por favor, tira a palavra foder aí. Mas isso não é nada que ele não já tenha falado, que ele não tenha falado em época de campanha. Ele fez um discurso aqui numa escola de samba e ele deixou bem claro, eu vou me vingar, ele estava com sangue nos olhos. E aí, eu acho, tá? E por conta disso, muita gente fala, e ela não fala o que a gente quer ouvir, então mantém ela distante. Eu acho que o Bolsonaro entregou de bandeja a presidência para o Lula. Eu acho, a minha opinião, e a minha opinião precisa ser respeitada. Claro. Assim como as pessoas precisam concordar. Mas o sistema é bruto. Chegar aqui e tentar enfrentar o sistema como o presidente Bolsonaro fez, né, não é fácil. Eu estava aqui, presenciei, atuei, era um dos líderes do governo Bolsonaro na Câmara e via como o sistema é duro, implacável, né? E aí, claro, tivemos uma pandemia, 2 anos de pandemia, que hoje ninguém mais fala.
foi o Bolsonaro sair, simplesmente não falou-se mais em pandemia no Brasil. Nada. E antes era toda semana, né, um canal de TV nacional dizer não, os boletins de Covid, não sei o quê. Simplesmente, a partir de 1º de janeiro, não existe mais Covid no Brasil. Né? Então, batalhar, lutar contra o sistema, né, com parte da mídia dedicada todos os dias, dizendo que nada do que saía do Palácio do Planalto era algo produtivo, algo bom. Né? E quando nós sabíamos que muita coisa boa foi feita, né?